Bem-vinda, Rita, ao nosso 9º episódio de Saúde na Primeira Pessoa. Já conhecias o nome? Não. Ainda não conhecias? Gostas do nome? Gosto não. Sim, agora estás com pressão, tens mesmo de gostar, não é? Fazer aqui uma pequena apresentação para quem nos estiver e for ver. Hoje estamos aqui com a doutora Rita Ponte. Ela tem já o mestrado integrado em Medicina pela Nova Medical School, um internado de formação geral no Hospital de Leiria, interna de Medicina Geral e Familiar na USF Santiago, uma pós-graduação em Medicina Estética e um curso pós-graduado em Nutrição Clínica e em Medicina Geral e Familiar. E tens andado ocupada? É verdade. Sim. Em tão pouco tempo, estás a exercer há quanto tempo? Eu só comecei a exercer no ano passado, porque em Medicina nós também temos de fazer o mestrado integrado. Depois temos o ano de formação geral, que basicamente é o ano entre o término do mestrado integrado e o início da especialidade para quem quer ingressar na especialidade. Isso foi no ano passado no Hospital de Leiria e depois este ano, em janeiro, comecei o internato de Medicina Geral e Familiar aqui em Leiria, portanto, que são 4 anos, e agora para o segundo. Ser médica está a ser aquilo que esperamos? Tá, sobretudo agora de escolher a especialidade. Acho que a medicina é uma área muito abrangente e nós temos muitas áreas em que nos podemos focar. E temos pessoas com muitos gostos diferentes. Eu acho que o mais importante é escolhermos uma área que realmente traduza o nosso tipo de pessoa, o nosso gosto e o que pretendemos fazer. E a partir do momento que eu escolhi uma área que é muito enquadrada na minha pessoa, acaba por ser algo que eu gosto muito de fazer e está sem dúvida a corresponder às minhas expectativas. Fantástico. É verdade. E hoje vamos falar sobre medicina. Exatamente. E vamos falar um bocadinho sobre 2 patologias e, em cima de tudo, a influência do exercício nessas 2 patologias, que é a diabetes e a obesidade. Começando aqui um bocadinho pela diabetes, queres descrever um bocadinho o que é? Sim. A diabetes, basicamente, é uma doença crónica que muita gente já ouviu falar porque, efetivamente, é uma doença que tem uma grande prevalência. A diabetes resulta do aumento do açúcar na corrente sanguínea, ou seja, da concentração que temos de açúcar. Essa concentração, muitas vezes, é medida nas análises pela glicemia em junho, toda a gente conhece, toda a gente pede para fazer a glicemia em junho para saber se tem diabetes. Efetivamente é um dos parâmetros que nos pode ajudar no diagnóstico porque nos dá aqui o açúcar no sangue. A diabetes é um mundo, existem vários tipos de diabetes, assim, o mais conhecido efetivamente é o diabético tipo 2. A diabetes tipo 2 é aquela que se desenvolve assim, em idades mais dos 40, 50 anos e que está muito associada tanto a fatores genéticos como a fatores de estilo de vida. Depois temos a diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, que basicamente também tem a ver com anticorpos. O que é que são anticorpos? Basicamente são agentes que nós temos no nosso corpo que atuam contra determinado agente agressor, mas que neste caso anticorpos que atuam contra células do nosso pâncreas, que são as células produtoras de insulina. E que essa doença autoimune faz com que haja anticorpos contra o pâncreas e isso basicamente diminui a insulina, que é um dos hormônios responsáveis, uma das hormônios responsáveis pela regulação do metabolismo glucídico, ou neste caso da glicose. E depois temos outros tipos de diabetes, desde a diabetes estacional, que é que aparece sobretudo durante a gravidez, e depois temos outros tipos um bocadinho mais específicos, que são variantes da diabetes e que também implicam uma vigilância e uma atuação diferente. Pronto, basicamente o mais comum é a diabetes tipo 2. Certo. Que não é obrigatoriamente criada às vezes por nós e pelo nosso estilo de vida, tal como tu disseste, pode ser genética. Exatamente. A diabetes tipo 2 cada vez mais tem demonstrado que o potencial genético é grande. Contudo, este potencial genético pode ser manuseado pelo nosso estilo de vida. Ou seja, por exemplo, se tu tiveres alguém que na família tem diabetes tipo 2, a tua propensão em ter diabetes tipo 2 é maior. Porque geneticamente já podes ter uma maior associação à diabetes. Depois, por outro lado, se durante, também aqui existe muito a parte da gestação e da gravidez, também existem alterações na gestação que podem potenciar o aparecimento da diabetes no futuro. E tudo isso está muito descrito e é 100% fiável. A verdade é que o que se sabe é que, independentemente do nosso caráter genético, o estilo de vida tem uma influência brutal na diabetes. Seja na prevenção da diabetes, certo, seja no atraso no início da doença e também seja no controle da diabetes. Portanto, sim, tem um grande componente genético, mas não vamos descurar o estilo de vida, porque efetivamente o estilo de vida tem uma evidência larga de controle e de melhoria da diabetes. Certo? Sem dúvida, sem dúvida. E uma das formas de controlar tudo isto é um bocadinho através da medicação também, em conjunto com o exercício físico. Sim, porque para termos aqui um bocadinho a noção, a verdade é que a diabetes, como eu estava a querer dizer, a diabetes vem da regulação do metabolismo da glicose
Certo. E essa regulação é feita pela insulina, que é também uma hormona produzida por algumas células do pâncreas. Na diabetes tipo 2, um bocadinho oposto ao que estava a explicar da diabetes tipo 1, vem aqui de dois mecanismos. Ou pela absorção da glicose, ou por alterações da insulina. Sejam estas alterações de insulina-resistência. O que é isso? Nós, quando temos o açúcar no sangue alto, nós libertamos insulina. Certo. Quando temos muito açúcar e libertamos muita insulina, os receptores de insulina começam a ficar cansados. Isso faz com que cada vez tenhamos que produzir mais insulina para que consigamos ter uma atuação nesses receptores e regular o metabolismo da glicose. Isso quer dizer que temos alguma resistência à ação da insulina. Portanto, parte da diabetes tipo 2 vem desta insulina-resistência e que na verdade está muito associada também aqui com a parte da obesidade abdominal. Por outro lado, temos também a parte de que, numa insulina-resistência, temos sempre a continuidade da produção de insulina, chega a um ponto em que até o nosso pâncreas começa a ficar um bocadinho cansado. E também temos uma diminuição da produção de insulina, assim num estadio um bocadinho mais avançado da doença. E, portanto, tudo isto é ajudado pela parte da medicação. Nós, na medicação, temos os antidiabéticos, que basicamente atuam neste metabolismo da glicose e na produção de insulina. E estes podem ser de toma oral, que é o que muita gente conhece, a metformina, novos medicamentos que hoje em dia se falam, que são os inibidores de SGLT2 que são ótimos para o controle da diabetes e de outras patologias, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, ou seja, são muito bons. Sim. E depois temos o injetável, que muita gente conhece, que é os análogos GLP-1, muita gente conhece porque é o tal medicamento que se fala muitas vezes na televisão, que está associado também à terapêutica da obesidade e tem havido aqui umas discrepâncias, ou seja, que muitas vezes tem estado esgotado e que também tem havido a compra frequente para a obesidade, não sei se não falamos. Não, nunca ouviram essa informação. Pronto. Porque também, efetivamente, para além da ação que tem na diabetes, tem também uma ótima ação na perda ponderal e a verdade é que também tudo está congelado. E esse já é injetável. E depois, por fim, temos a insulina, ou seja, darmos efetivamente insulina para combater esta insulinodeficiência ou ausência mesmo da produção de insulina. Os diabéticos tipo 1 fazem insulinoterapia sempre, porque eles não têm a mesma produção de insulina por causa da destruição das células pancreáticas, mas por outro lado, os diabéticos tipo 2 também, efetivamente, quando não é controlado pelos antidiabéticos, a insulina é sem dúvida uma arma terapêutica ótima, não é fim de linha da doença, gosto de dizer isto, porque acham sempre que é só que não há nada a fazer. Não é verdade, é uma terapêutica ótima e que gera-se muito bem no nosso principal objetivo. O principal objetivo da terapêutica médica, qualquer tipo de terapêutica, na verdade, da diabetes, é efetivamente evitar, controlar a diabetes e evitar a progressão para as suas complicações. Portanto, todos eles são fundamentais na gestão da diabetes. Ok. E de que forma é que quem faz exercício, ou que cuidados é que quem faz exercício tem que ter, neste caso estamos a falar de diabéticos, que cuidados é que eles têm que ter ao fazer exercício? Pronto. Efetivamente, de uma forma geral, o exercício é super benéfico para a diabetes. Em termos dos doentes que fazem, por exemplo, os antidiabéticos, hoje em dia os antidiabéticos são muito seguros. De antes havia uns que eram as sulfonilureias que poderiam levar a uma das complicações mais importantes na diabetes, que é a hipoglicemia, que é, nós na diabetes temos o açúcar alto, mas uma das complicações, e muitas vezes pode estar associada à medicação, é quando o açúcar fica muito baixo, e nós também não queremos porque o açúcar é mesmo importante para as funções vitais do nosso organismo, se assim dizer. Antes, quando havia estes medicamentos, efetivamente podia haver um potencial de hipoglicemias e, portanto, tínhamos sempre ter um bocadinho melhor de controle. Hoje em dia, com os antidiabéticos orais que temos, a prática do exercício físico num doente diabético é uma coisa super aceitável e super atingível e sem necessidade de termos que nos preocupar muito com os valores da glicose. Certo. Quando é que isso é diferente? É quando o doente já faz insulina, seja diabético tipo 2, que já seja insulina tratável, ou seja um tipo 1 insulina dependente. Certo. Porque a insulina tem um potencial de hipoglicemia importante. Muitas vezes estes doentes que fazem já são mesmo alertados pelos médicos quando iniciam a medicação como é que devem proceder. E, efetivamente, muitos deles já sabem, deve-se fazer sobretudo a medição da glicemia, seja pré, durante e pós a atividade física. Eles já sabem também conjugar a parte alimentar com hidratos de carbono da absorção rápida ou absorção mais prolongada para a manutenção da glicemia durante o exercício. E, sobretudo, o mais importante que eles têm que saber é, ok, estou a fazer exercício, controlei isto tudo, mas de repente vou ver a glicose sanguínea e estou com uma hipoglicemia, o que é que eu hei de fazer? E isso é sempre muito abordado nas consultas porque é o que nós queremos que eles saibam como é que vão agir e já sabem que têm que fazer hidratos de carbono de absorção rápida, depois têm que voltar a ver a glicemia e alguns deles andam mesmo com uma caneta que é o glucagon, que basicamente é o efeito ao contrário da insulina, que ajuda aqui. Quanto mais informados eles estão, sim. Ou seja, a informação é importantíssima para o doente perceber como regular e prevenir.
Sim, a informação é importantíssima porque, lá está, a diabetes é uma doença crónica. A diabetes é uma doença que a pessoa que a tem vai ter que saber gerir para o resto da vida. E nós temos que dar autonomia à pessoa para saber gerir a sua própria doença. Portanto, é fundamental, quanto mais informações tiverem e mais capacidades tiverem para agir mediante as adversidades, melhor é para o controle da sua doença. E também, quanto mais informações tiverem, mais conscientes têm do quão é necessário a doença estar controlada para prevenir todas as complicações que podem vir da diabetes. Sim. Mas aqui também, lá está, também é importante focar num ponto, porque estamos aqui a falar da parte da aplicação, mas a verdade é que em qualquer guideline, o que é uma guideline? Basicamente é uma norma em que, seja a Sociedade Europeia, a Sociedade Americana, em que eles pegam em muitos estudos científicos que estão comprovados que estão corretos, não é em estudos isolados, fazem a evidência de que esses estudos realmente estão bem delineados e com isso podem tirar algumas conclusões de qual é que é a melhor forma de nós agirmos para determinada doença, tratamentos, diagnósticos, entre outros. E depois criam como um regulamento para nós nos seguirmos e para termos orientações de que estamos a fazer está correto. Em qualquer guideline de tratamento da diabetes, a primeira linha é sempre alterações de estilo de vida. Ou seja, os medicamentos são muito importantes, como eu estava a explicar, são fundamentais para prevenirmos a evolução da complicação, mas o estilo de vida é a base do tratamento da diabetes. Diabetes, hipertensão, deslipidemia, tudo isto é muito importante, alterações de estilo de vida, porque, pronto, nós já sabemos isso. O estilo de vida influencia muito a nossa saúde. Às vezes não temos a consciência de que muitas vezes influencia tanto ou mais do que muita outra terapêutica que podemos dar em termos médicos. Ou seja, estilo de vida, estamos a falar de nutrição, atividade física, exercício físico. Tudo. Estilo de vida, estamos a falar de nutrição, em que efetivamente, segundo a evidência mais atual, o padrão alimentar que está mais associado ao melhor controle da patologia é o padrão mediterrâneo, que nós aqui conseguimos fazer, se quisermos, de uma forma muito facilitada, porque acaba por ser muito o padrão que nós costumamos adotar, que é legumes, fruta, a roda alimentar que nós conhecemos, as porções de carne, de proteína, hidrato de carbono. Aqui na diabetes, o que nós temos mais de ter atenção é mais nas porções de hidratos de carbono, porque os hidratos de carbono são os que influenciam o metabolismo da glicose, portanto é eles que nós temos de ter um bocadinho mais atenção. E também aqui na parte da fruta, porque pronto, a fruta também tem o seu açúcar e a verdade é que um diabético, como alguns diabéticos fazem, não podem comer 7 ou 8 peças de fruta por dia, porque senão efetivamente isso vai desregular aqui o mecanismo da glicose. Mas lá está. A população comum, pelos níveis de açúcar que a fruta tem, também exatamente, devemos ter noção que 2 a 3 peças dependem também dos objetivos. Se nós virmos a roda alimentar está 3 a 5. E efetivamente acho que isso, muita gente peca por menos, muita gente, porque nós, por exemplo, a terem noção, nós na consulta de diabetes, não, em qualquer consulta nós no centro de saúde temos um score para ver qual é a probabilidade de ter diabetes nos próximos anos. E nesse score uma das perguntas é se consome fruta ou diariamente. Imensa gente que não. E, portanto, só aqui vemos que o padrão alimentar da dieta mediterrânea não está a ser adotado e que é efetivamente o que tem mais evidência que permite o controle de muitas doenças, seja da diabetes, da hipertensão, deslipidemia. Portanto, isso é a parte alimentar. Depois temos a parte do exercício físico. O exercício físico aqui é muito associado também ao que a DGS, a Direção-Geral de Saúde, promove. Existe mesmo um programa de promoção da atividade física implementado pela Direção-Geral de Saúde. Também existe um programa de promoção da alimentação saudável, ou seja, para demonstrar que são 2 temas tão importantes na comunidade que a Direção-Geral de Saúde fez deles programas a implementar para que haja uma melhoria contínua dessas mesmas situações. E, por exemplo, no programa de atividade física, o que nós sabemos é, primeiramente, a diferença entre atividade física e exercício físico. A atividade física é qualquer atividade que nós tenhamos gasto energético. O exercício físico é quando essa atividade é feita de forma sistemática, regulada, com determinado plano e para um determinado objetivo. Portanto, isso quer dizer que eu compreendo que as pessoas, quando estão em casa, efetivamente, levar a louça é uma atividade física, no trabalho terem que andar de um lado para o outro é uma atividade física, e ainda bem que a fazem melhor do que se deve ser, não é? Mas não é um exercício físico. Existem discrepâncias, porque a atividade física tem evidência que melhora muito os padrões, por exemplo, aqui falando da diabetes, não é? Mas o exercício físico ainda mais, porque acaba por ser uma coisa que realmente tem maior impacto. O recomendado pela DGS é efetivamente os 150 minutos por semana de atividade moderada ou os 75 de atividade vigorosa.
Pronto, e isto pode ser, idealmente, há muitos estudos que demonstram que deve ser feito dia sim, dia não, ou seja, 3 vezes por semana, com um dia de intervalo, a parte dos 150 minutos, mas a verdade é que o importante é fazer. E da maneira que der mais jeito, da maneira que as pessoas puderem fazer, o importante é fazerem exercício e atividade física, porque se não dá para fazer 90 minutos de atividade física num dia, mas puderem fazer meia hora por dia, é preferível do que não conseguir os 90 minutos, não vou fazer nada. Não vou fazer de todo. Sem dúvida, e portanto isso é fundamental. E a verdade é que o exercício físico tem um grande impacto na regulação dos níveis de glicose do sangue. Sim. E para além disso, também não esquecendo que os padrões de sono também são muito importantes, também acaba de ter uma alteração de estilo de vida, mas a verdade é que sonos regulares, com boa qualidade, higiene antes do sono, tudo isso também ajuda a que haja aqui uma regulação da parte do metabolismo da glicose. Isso também está descrito. E da tua perspectiva, de que forma é que o exercício influencia os níveis de açúcar no sangue? Existem muitos estudos que demonstram que, de uma forma global, e porque a diabetes não é uma doença só, como já vimos, tem muitos fatores de risco, sejam eles genéticos, sejam eles do estilo de vida, em que um deles é a obesidade, que está muito influenciada com a diabetes, e portanto o exercício físico também está aqui a par com a obesidade. Portanto, o exercício de uma forma global melhora a qualidade de vida do doente diabético. Mas depois também fui investigar, e houve aqui um artigo da Faculdade de Medicina de Harvard que diz mesmo, e vou citar porque não sei se vocês de cor, não é? Que diz mesmo que no exercício físico, o exercício físico reduz os valores de hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? Basicamente é o valor analítico que nós usamos para termos a noção da média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses. Quando temos um diabético, nós muitas vezes gerimos, se conseguimos perceber o controle da diabetes, não só pela glicemia, mas sobretudo por este valor. E portanto, este é o valor que nos diz o estado atual da doença. E portanto, permite-nos reduzir a hemoglobina glicada em 0,7 valor percentual em pessoas, independentemente de ter perda de peso associada. Ou seja, esta é a ação que o exercício físico tem no controle da diabetes, independentemente de com essa ação de exercício físico temos tido perda ponderal, que é mais um dos fatores condicionantes para o controle da diabetes. E depois também o que eles dizem é que tanto o exercício físico é aeróbico, tem evidência na maioria do controle dos níveis de glicose, porque quando nós fazemos exercício físico nós estamos a usar a glicose que temos, o músculo é um dos órgãos que capta a glicose para a produção de energia, e portanto nós estamos a usar a glicose que temos, diminuímos a glicose que temos no sangue e portanto conseguimos ter o melhor controle. E neste caso, todas as formas de exercício têm evidência, o aeróbico tem diferença, o de resistência também tem diferença. Juntos são os que têm efetivamente a maior evidência de controle. Portanto, o ideal é fazermos mesmo um exercício físico completo, tanto com a parte aeróbica como a parte de resistência. Pronto. Depois, para além disso, não esquecer é que, sobretudo, aqui o exercício físico na diabetes, como estávamos a falar ainda há bocado, apesar de na medicação não ter grande interferência, há cuidados que os próprios diabéticos têm que ter, sobretudo no exercício físico. Uma das complicações da diabetes é o pé diabético, isto vem alterações da parte vascular como da parte nervosa. Em toda a gente também já ouviu falar no doente diabético que infelizmente já tinha tido algum problema no pé, úlceras ou mesmo amputações. De antes era mais comum porque era uma doença mais difícil de controle. Pronto, efetivamente, os doentes diabéticos quando fazem exercício físico devem ter cuidado de usar meias de algodão que não tenham muitas costuras, porque isso pode levar ao aparecimento de feridas que eles não conseguem ver e que depois, como também tem uma diminuição da sensibilidade, não as sentem, tendo também uma diminuição da parte vascular, acabam por cicatrizar muito mais dificilmente e é uma coisa que se vai desenvolvendo e que pode levar a úlceras do pé diabético. E por outro lado, o calçado também deve ser sempre adaptado. Mais do que isso, é o doente no final ter sempre a capacidade de ir vigiando os pés, ou seja, depois no exercício físico, poder sempre ver se fez alguma bolha, se fez alguma ferida, porque lá está, muitas vezes não sentem, é importante haver essa vigilância, no sentido de nós fazemos isso, mas de uma forma menos chateada do que se pudermos fazer sempre após a prática do exercício físico. A única grande condicionante da diabetes no exercício físico é que os doentes têm outra complicação que é a retinopatia diabética. E assim, primeiramente, também ser informados pelo médico de que está tudo ok para praticar exercício, sobretudo o exercício vigoroso. Ok. E agora que entraste aí na parte dos médicos, uma pergunta, falar aqui um bocadinho sobre a multidisciplinaridade. Multidisciplinar, ok? Que é como é que os médicos trabalham em conjunto com os outros profissionais da área do exercício ou da saúde, neste caso estamos a falar de nutricionistas, ou até mesmo instrutores ou personal trainers,
para melhorar a saúde de um doente com diabetes? Pronto, fazendo parte do MSF, a minha realidade é que nós no Centro de Saúde temos a equipa médica, associada à equipa de enfermagem e associada à equipa administrativa. Nós, os doentes diabéticos, são sempre vistos pela equipa médica e pela equipa de enfermagem, enfermeiro médico de família, basicamente. Nós no Centro de Saúde também temos uma consulta específica para a diabetes. Porquê? Porque, de uma forma geral, a diabetes é uma doença que tem uma grande prevalência. Mesmo os dados do OMS que foram lançados em 2022, que também vou ver para não dizer nenhuma asneira, mas basicamente, segundo o relatório anual do Observatório Nacional da Diabetes, em 2018, a prevalência estimada da diabetes na população portuguesa, em idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos, foi de 13,6%. Isto é imenso. Ok. E depois, isto segundo a parte de Portugal, mas segundo a OMS em 2022 também referiram que em 2019 a diabetes foi a causa direta de 1,5 milhões de mortes, sendo que das 10 causas de morte, a diabetes é a sétima principal causa. Okay. E a morte associada à diabetes é sobretudo associada às complicações da diabetes, porque a diabetes é uma doença assintomática, é normal que as pessoas não o sintam e é por isso também existem rastreios nos centros de saúde. Estes rastreios geralmente fazem-se, existe ali um bocadinho a mais dos 45 anos, em que antes dos 45 anos só vale a pena rastrear se tivermos fatores de risco associados importantes, ou uma história familiar realmente pesada, ou após os 45 anos acaba por ser um rastreio que fazemos frequentemente, em termos analíticos, porque a prevalência é realmente muito grande e porque nós não sentimos nada associado à diabetes. Quando sentimos, é porque já temos uma complicação da diabetes. Certo. E é isso sempre porque nós queremos evitar que... Exatamente. É isso que nós queremos evitar que se atinja. E, portanto, precisamente por causa disso, existem consultas específicas para os doentes diabéticos nos centros de saúde. Então, um bocadinho, quando falaste dos 13%, estamos a falar de 13% da população geral, não? Portuguesa. Entre os 20 e os 70... Isto aqui dizia, perdão. Entre os 20 e os 79 anos. Dá cerca de 7,7 milhões de indivíduos em Portugal. Isso é gente. E assustador. É muito assustador. 7,7 os da idade. Certo. Sim. É muita gente e mostra mesmo o quão relevante é abordarmos esta doença. Portanto, voltando aqui, daqui à equipa multidisciplinaridade entre o médico e a enfermeira, é o que nós temos. O doente passa em primeiro a enfermeira, muito disto que eu estava a falar de pé-diabética, a enfermeira que faz, muito da parte dos conselhos, da parte da alimentação. Claro que varia sempre de centro de saúde para centro de saúde, onde eu estou, felizmente existe uma ótima colaboração entre a equipa de enfermagem e a equipa médica. Sim. E portanto acaba por ser tudo muito facilitado e conseguimos ter consultas muito fluidas. Aqui da parte médica fazemos muitas vezes mais na parte da gestão da medicação, do controle através das análises, da parte analítica que precisemos para gerir e mesmo porque existem outras análises que pedimos para ver mesmo complicações mais a curto prazo de diabetes, como microalbuminuria na urina, que basicamente é uma análise em que vemos a albumina na urina para detectarmos de forma mais precoce uma doença renal associada à diabetes. Pronto, entre outros. Ou seja, existe aqui realmente um trabalho muito de equipa entre a parte médica e a parte de enfermagem. Contudo, isto não era o ideal. O ideal é que, como vimos, se a diabetes ainda por cima tem tantos fatores que possam levar ao aparecimento da doença e, sobretudo, se as alterações de estilo de vida são o nosso principal objetivo, a verdade é que, e não vou mentir, numa consulta de centro de saúde, em que eu tenho 20 minutos, meia hora para fazer uma consulta de diabetes e não tenho tempo para abordar tudo. E, portanto, aqui faria muito sentido. Já bastam as listas de espera. Sem dúvida, e a verdade é que, e mesmo assim eu tentei procurar, lá está a fazer tal curso pós-graduado em nutrição para ver o que é que eu posso acrescentar na consulta, mas a verdade é que devíamos fazer muita coisa que não há tempo, tanto a parte médica como a equipa de enfermagem. E o que eu estou a sentir que me estás a passar é que tu vês-te quase obrigado a ter esse conhecimento porque sentes que existe aqui uma conexão, ou uma falta de conexão gigante entre depois a parte nutricional e de exercício. Sem dúvida, porque efetivamente acho que eu penso, ok, idealmente o doente diabético devia ser visto pela nutricionista. Devia pelo menos haver um plano alimentar para eles perceberem, porque eu estava a falar um bocadinho ainda há bocado dos hidratos de carbono, dos números de fruta. É importante eles terem consciencialização de qual é que é o padrão alimentar que devem adotar de acordo com a sua patologia, mas é impossível. Nós para o nosso ACES, que basicamente é o movimento dos centros de saúde aqui da região regional litoral, nós temos uma nutricionista.
é impossível. E eu penso, bem, mais vale dar uma informação um pouco mais curta, e mesmo a própria Direção-Geral de Saúde tem muitos muitos relatórios de auxílio de intervenção breve na consulta sobre padrão alimentar. Eles próprios nos estão a tentar dar ferramentas. Portanto, por ser muito importante, e eu penso, mais vale ter uma frase em que eu diga alguma coisa que ajude a pessoa do que eu não ter qualquer tipo de informação nenhuma sobre isso. Eu concordo. A verdade é que não dá. E às vezes nós percebemos que existe ali um padrão alimentar errático e queremos começar a abordar isso e a explorar para ajudar, mas tu tens outro conjunto de coisas que são também da tua agenda enquanto médico. Depois o doente diabético pode ir à consulta pela diabetes, mas obviamente que a agenda do doente não vai ser só a diabetes, tem todo um outro conjunto de situações que também quer abordar na consulta, e tudo isto é impraticável. Em 20 ou 30 minutos é impossível. É impossível. E depois isto da parte da nutrição, mas depois lá está a parte do exercício físico, que ainda é uma área que menos informações temos. Com a parte da saúde, só com profissionais de saúde, a conexão já é mínima, eu imagino com profissionais de exercício, que é outra área diferente. Não temos nada, não é? Porque não existe nada de exercício no SNS. Pelo menos quanto a utilizações diretas com psicologistas, com quem que trabalha nessa área. Temos os fisioterapeutas, mas acaba por ser uma coisa super diferente e que não é muito nessa área que eles atuam. É que o exercício é que ainda menos informações temos sobre isso. Se eu disser que durante o curso inteiro eu tive efetivamente uma cadeira de nutrição, em que os conhecimentos também não foram os conhecimentos básicos. A parte da prática clínica também tem muito a ver, depois quem gosta da área acaba por procurar, mas exercício físico não tivemos praticamente nada. Portanto, o conhecimento sobre qual exercício físico a pessoa deve fazer é praticamente nenhum. Lá está, há pessoas que depois também vão tirar pós-graduações no exercício físico, não é sempre no trabalho, ou pessoas que tiraram essa pós-graduação, que são áreas de interesse que têm, e existe um programa da DGS Nacional que basicamente, se não me engano, se não estou a dizer de forma incorreta, isto é um estudo que estão a fazer sobre a implementação de uma consulta de exercício físico nos cuidados de saúde primários. E estão a ver o impacto que tem em duas grandes patologias, que é a diabetes e a depressão. Se não estiver a dizer nada errado, mas pelo menos eu sei que são estes doentes que eu tenho que referenciar para a consulta de exercício físico. Esta consulta é constituída por um médico e é constituída por um fisiologista do exercício. Pronto. E isto faz todo o sentido numa prática diária de cuidados de saúde, sobretudo cuidados de saúde primários, em que nós queremos tratar, mas sobretudo nós também queremos prevenir doenças. Portanto, isto era fundamental. A verdade é que, pelo menos das USS que eu conheço aqui da região, nós somos os únicos. Sei que também há um outro em Lisboa que faz, não tenho grande conhecimento assim mais USS, mas também pode ser porque não estou aqui na área há muito tempo. Mas era uma coisa, acho que era um projeto super giro e acho que isso até devia ser alargado a mais situações, não só o exercício, mas a verdade é que nós vemos que com a situação atual a sustentabilidade disso é baixa, porque falta de recursos, falta de pronto. Se tivesses que mudar, já é uma opinião muito própria. Se tivesses que mudar um bocadinho como o sistema funciona para que tudo isto estivesse integrado de uma forma, nunca nada é perfeito, mas de uma forma melhor, qual é que seria a tua ideia daquilo que seria o mundo perfeito para, e estamos aqui a falar das diabetes, de um diabético que é diagnosticado pelo médico, que tem uma conexão com a enfermeira, que tem conexão com o nutricionista e tem uma conexão com um fisiologista. O que é que para ti seria a conexão perfeita e como é que o farias? Olha, isto é um bocadinho a realidade dos cuidados de saúde primários, mas no hospital, os diabéticos que por lá, eu tenho a noção de que eles muitas vezes são encaminhados para a consulta de nutrição, pelo menos. Portanto, isto já existe lá. Idealmente deveria haver essa conexão. Idealmente, eu acho que um diabético, quando vai à consulta, devia ser sempre abordado sobre esses temas. Devia sempre abordado sobre a parte nutricional, ser sempre abordado sobre a parte do exercício e ser sempre abordado connosco sobre a parte da terapêutica medicamentosa, porque lá está, tudo isto é estilo de vida é a base. Agora, para mim, na minha opinião, nós ainda devíamos atuar antes disso. E eu acho que isso é uma coisa que não está a acontecer. Nós devíamos atuar. Claro que vão aparecer doenças e claro que nós estamos aqui para fazer o tratamento de todas essas doenças, mas a parte preventiva das doenças é fundamental. Se calhar, se nós atuássemos de forma mais vigorosa na parte preventiva das doenças, nós conseguiríamos diminuir a sua prevalência e, efetivamente, concomitantemente, diminuir tudo o resto.
Eu acho que aqui é que está a haver uma grande falha. Acho que, ainda por cima, não ser médica de família, obviamente que uma das coisas que eu gosto é tudo o que é relacionado com a medicina preventiva e não só com a medicina curativa, por assim dizer, ou de tratamento. E a medicina preventiva acho que é muito descurada pelo Serviço Nacional de Saúde, porque, pronto, eu compreendo que efetivamente nós temos que atuar quando já existe doença, isso já está a ser difícil atuar no tratamento, quanto mais ainda ter uma coisa para auxiliar a prevenção. Mas se calhar a longo prazo era essa a prevenção que nos iria aqui permitir uma melhor estabilidade da parte de saúde e em qualquer sítio básico, os cuidados primários na prevenção, não é? E a própria informação de que, vamos imaginar que agora espaços de exercício começavam a fazer parcerias com espaços hospitalares. A parte da informação que estas duas áreas e o Sistema Nacional de Saúde poderia dar à população seria gigante e a prevenção seria gigante. O que seria ótimo. O que, para picar aqui um bocadinho, não seria tão interessante para a parte farmacêutica, mas essa já é outra história. Pois, isso confesso que já foge um bocadinho do que eu sei, mas, por exemplo, se virmos uma coisa muito curto prazo, por exemplo, já com o Covid, na altura nós vimos muita propaganda na televisão sobre o que é que devíamos fazer, que devíamos lavar as mãos, que devíamos usar máscara, como é que devíamos lavar as mãos, como é que devíamos evitar contágio, tudo isso é literacia na saúde, e essas informações foram muito importantes para o controle do Covid. E a DGS promoveu muito isso na televisão e nos meios sociais. E a verdade é que a comunicação social. E a verdade é que isso era fundamental ser continuado, não só para o Covid, mas para tudo o resto. Desde sinais de alarme no infarto, sinais de alarme no AVC, pronto, e muitas outras coisas que eu podia estar aqui. E prevenção, sem dúvida. E devia ser a falar muito mais sobre isso. E acho que a voz da literacia da saúde devia ser muito maior, tal como podemos ver que é possível com o Covid, que isso foi fundamental para o controle da doença, portanto, já viram o que era se nós prolongássemos isso para muita outra coisa, nem que fossem programas mais a falar das DGS e do SNS, né? Portanto, estamos a falar de coisas que 11 milhões de pessoas, exceto de crianças, estão sempre atentos sobre aquilo que são as novidades para tudo e mais alguma coisa. Sim. Portanto, não metendo a pressão da parte deles, mas eles são, sem dúvida, os maiores informadores no que toca à saúde. Exatamente, e a verdade é que depois isso também nos facilitaria muito em termos de cuidados de saúde, porque a população informada sabe que é uma população que, pelo menos, promove mais estilo de vida saudável. E só por aí já é mais preventiva em muitas coisas. E já da boca, se calhar, tinham menos entupimentos dentro dos hospitais, se calhar. Muitas das complicações vêm, sem dúvida, de estilos de vida, ou pelo menos a preponderância dos estilos de vida em muitas patologias é tão grande que, claro, que é sempre uma coisa mais que influencia. Sim. Era mais uma coisa a ajudar, na verdade. Sim. Não descurando a parte médica, mas era mais uma coisa a ajudar. Rita, pelo teu enorme gosto em falar e que foi um prazer estar a ouvir, nós não vamos conseguir, até para não ser maçador para os nossos ouvintes, fazer aqui a parte da obesidade. E aquilo que eu iria sugerir era fazermos uma parte 2 e falarmos só sobre a obesidade, que também é um tema gigante que a gente pode falar. Sim, por mim acho que sim, porque lá está sendo a obesidade uma doença como a diabetes. É importante voltarmos a falar tudo direitinho. Ótimo. Rita, um prazer enorme ter-te ouvido, ter-te cá, esperemos que ter, para além deste segundo episódio, ainda tenhamos mais. Agradecer por teres aceito o convite e a pressão de estar à frente de uma câmara. Eu não sabia. É verdade, apanhámos completamente desprevenida. Mas o que às vezes é bom. É verdade. Pode ter ajudado a desequilíbrio. Exatamente, vamos lá ver. Rita, até à próxima e muito obrigado. Obrigada eu.